Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 27 até o versículo 34. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Meus irmãos, durante séculos, a obra salvadora, a redentora de Cristo Jesus, o nosso Salvador, tem sido apresentada aos homens mediante a pregação do Evangelho e mediante o testemunho cristão, mediante o testemunho daquilo que o Espírito Santo de Deus, mediante a palavra, tem realizado no meio do seu povo, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. E como consequência disso, muitos creem, muitos, pela graça de Deus e intervenção do Espírito, são levados a confiarem-se a Cristo como único e suficiente Salvador e a se submeterem incondicionalmente à sua vontade expressa, revelada, manifestada na sua palavra. Muitos outros, entretanto, por outro lado, apesar de todas as evidências que demonstram ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que Ele enviou a esse mundo para a remissão dos nossos pecados, apesar de todas as evidências, rejeitam a Cristo ativamente ou passivamente para a própria perdição deles, não reconhecendo nele o Filho de Deus e não se submetendo a Ele e a sua palavra para a sua salvação. Essa é a história, isso é o que nós vemos ao longo dos anos, como a palavra de Deus é anunciada, como o testemunho cristão é apresentado, como algumas pessoas, pela graça de Deus, respondem positivamente, mas como tantos outros negam-se a reconhecer a Cristo, em Cristo Messias, o Salvador do mundo, e a se submeter à sua palavra para que possam ser redimidos da sua iniquidade, resgatados do seu pecado e terem perdoada a sua culpa. E esses versículos, meus irmãos, a passagem que lemos, tem muito a nos ensinar e a nos admoestar e a nos advertir acerca desse assunto, acerca dessa realidade. No domingo passado, nós começamos a considerar essa terceira série de milagres que Mateus apresenta no seu Evangelho. Consideramos a primeira série de milagres, as várias curas que o Senhor Jesus realizou. A segunda série de milagres e, no domingo passado, consideramos o primeiro da terceira série de milagres que Mateus registra. Como vimos aqui, um milagre duplo.
a cura de uma mulher hemorrágica, de uma mulher enferma, e a ressurreição de uma menina de 12 anos, da filha de Jairo, o principal da sinagoga, que acabara de falecer. E assim, o Senhor Jesus manifesta e demonstra de maneira muito evidente que ele de fato era o Messias, que ele tinha todo o poder, não apenas para curar toda sorte de enfermidades, para repreender as tempestades, para expulsar demônios e para, inclusive, ressuscitar da morte aqueles que haviam falecido, como havia acontecido com aquela criança. E na passagem que temos diante de nós, quero considerar com os irmãos as duas últimas curas que Mateus registra nessa seção, nesses 2 capítulos do seu evangelho, onde ele agrupa essas várias curas e com elas ele quer ressaltar vários aspectos da obra de Cristo, quer salientar a sua autoridade, o seu poder, a fim de que as pessoas sejam conduzidas a Cristo como seu Salvador e se confiem de fato a Ele, reconhecendo que Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo. E nessa sessão que lemos, portanto, o Senhor Jesus ele cura 2 cegos que o procuram com esse propósito e também um mudo endemoninhado. E eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que essas 2 curas, dos 2 cegos e desse mudo endemoninhado, são registradas exclusivamente aqui no Evangelho de Mateus. Nós não encontramos o registro dessas curas em nenhum dos demais evangelhos. E também para o fato que, ao que tudo indica, esses 2 episódios, esses 2 eventos, essas 2 curas que acabamos de ler, elas ocorreram de fato simultaneamente. Logo após a cura dos cegos, logo a seguir, então, Jesus cura imediatamente também aquele mudo, expulsando o demônio que tomava posse do corpo daquele homem. E provavelmente os irmãos acompanhando a exposição dessas várias curas que Jesus realizou, devem ter percebido, que aqui nós temos quase que como um anticlímax, não é? Mateus vinha apresentando os milagres que Jesus realizou de uma maneira ascendente, quer dizer, primeiro aquelas curas que ele havia realizado de uma pessoa que não andava, um leproso, depois então, como que aumentando, ele mostra como o poder de Jesus, a autoridade de Jesus contra as forças da natureza. Depois ele avança mais ainda e ilustra como Jesus tinha poder, inclusive sobre os principados e potestades. Depois ainda como Jesus tinha poder para perdoar pecados, como Jesus tinha poder para, inclusive, ressuscitar pessoas dentre os mortos, e então ele alcança como se fosse um clímax. O que mais poderia vir além disso? E agora parece que nós temos 2 episódios em descendência, como se fosse um anticlímax. O que mais poderia ser acrescentado a isso? E é verdade que, com relação às manifestações do poder de Cristo, aqui nós temos, na verdade, um anticlímax, mas episódios muito significativos no outro sentido, ou seja, no sentido em que apresenta ou resume a reação das pessoas diante desses vários milagres que o Senhor Jesus vinha realizando. A reação
dos ouvintes e dos participantes diante das várias manifestações da autoridade e do poder do Senhor Jesus Cristo. Vemos isso com relação aos cegos, especialmente no versículo 31, saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Vemos isso com relação às multidões que presenciaram, não apenas esses, mas provavelmente outros milagres de Cristo também. Versículo 33, expelido o demônio, falou o mudo e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. E vemos isso também no versículo 34, com relação aos fariseus, os quais murmuravam e diziam que era pelo maioral dos demônios que o Senhor Jesus realizava aqueles sinais, aqueles portentos, inclusive expulsava demônios. Então, se por um lado, no que diz respeito à manifestação da autoridade e do poder de Cristo, esses relatos, esses registros dos milagres que Jesus realizou encontram o seu clímax na ressurreição da filha de Lázaro. Por outro lado, no que diz respeito à reação das pessoas diante dos milagres, nós encontramos exatamente aqui nessa passagem o clímax de como aquelas pessoas vinham reagindo ao presenciarem, ou seja, ao serem expostas àquelas manifestações extraordinárias do poder inusitado e da autoridade singular que o Senhor Jesus vinha vinha manifestando. Então eu quero convidar os irmãos a atentar para esses versículos que temos diante de nós, para esses dois episódios de cura dos cegos e do mudo endemoninhado, chamando a atenção dos irmãos, especialmente para as reações às evidências do poder de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. As reações às evidências do poder e da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, em primeiro lugar, evidentemente, eu chamo a atenção dos irmãos para o primeiro dos milagres aqui registrados, o mais importante deles, ou seja, a cura dos dois cegos que seguiam Jesus após a ressurreição da filha de Jairo. E com relação à cura desses dois homens, chama a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a condição e o pedido daqueles homens. A condição deles era a mais terrível possível. Não resta dúvida, irmãos, e todos nós sabemos disso, que dentre as deficiências físicas que nós podemos experimentar nessa vida como consequência da queda que degenerou a nossa própria natureza humana, nosso próprio corpo, a nossa própria existência, a cegueira é a mais terrível de todas. É claro que as deficiências físicas são todas elas muito difíceis. A pessoa não poder se locomover e depender de outras pessoas para então ser transportada para um lugar e outro e poder realizar alguma coisa, é uma deficiência, é uma necessidade muito difícil. A pessoa não poder escutar, não poder ouvir, ou não poder falar e assim ter prejudicado a sua comunicação, sem dúvida nenhuma, é uma dificuldade muito grande. Mas eu creio que todos concordam que, dentre todas as deficiências, pior mesmo é sermos privados da visão, é não podermos ver, é viver os nossos dias em trevas, sem poder ver a luz do dia, sem poder identificar as pessoas, sem ver, e assim também ter prejudicado a nossa comunicação, ter prejudicado a nossa locomoção e assim por diante. E esse era o estado daqueles dois homens que procuram a Jesus. Dois, porque provavelmente, como nós sabemos, as pessoas geralmente tendem a se unir a outras que têm as mesmas deficiências e assim uma acaba confortando a outra, consolando a outra e acabam se assistindo e acabam se ajudando mutuamente
E é bem provável, por essa razão, aquelas duas pessoas juntas que buscam ao Senhor Jesus, tendo conhecimento, tendo não visto, porque não podiam ver, não presenciado os milagres que Jesus realizou, mas tendo ouvido acerca do ensino e das obras que Jesus vinha realizando, aqueles dois homens, então, buscam a Jesus, seguem a Jesus e fazem o seu pedido, registrado aqui no versículo 27, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E chama a atenção dos irmãos, gostaria que os irmãos observassem a qualidade do pedido desses dois cegos, que esses dois cegos fizeram a Jesus. Foi um pedido perseverante, eles vinham seguindo a Jesus, acompanhando a Jesus. O texto dá a entender que o Senhor Jesus não os atendeu de imediato, e que eles foram acompanhando e clamando e pedindo que Jesus os curasse, o que Jesus veio a fazer apenas depois que ele entrou na casa, que ali então eles tiveram atendido o seu pedido. Foi, portanto, um pedido perseverante, eles não desistiram por não receberem a resposta logo de imediato na primeira vez, mas continuaram acompanhando Jesus, continuaram seguindo Jesus, continuaram clamando e pedindo que Jesus então tivesse misericórdia deles. Foi também um pedido sincero. Eles foram clamando, eles não apenas pediram ocasionalmente ali ou circunstancialmente, mas eles clamavam, eles bradavam, eles gritavam, e não podiam ver exatamente onde Jesus se encontrava, e foram não sei como acompanhando Jesus, talvez pedindo informações ali, acompanhando a multidão, premidos pela multidão, e clamando mesmo como alguém que precisa, como uma criança que clama pela alimentação, pelo leite materno, como alguém que chora, como alguém que lamenta, como alguém que insistentemente pede, clama. Essa é a ideia transmitida aqui pela palavra utilizada. Também foi um pedido humilde, um pedido que reconhecia o estado de miséria em que eles se encontravam, porque clamaram e pediram: tem misericórdia de nós. Essa é a ideia, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Como pessoas que se viam num estado miserável, num estado deplorável, num estado digno de misericórdia e digno de compaixão. Foi ainda um pedido, e aí é muito interessante, meus irmãos, eu poderia dizer iluminado, muito interessante, porque aqueles homens que não tinham vista, eram privados da visão, que não puderam presenciar com a visão os portentos, os milagres, os sinais que Jesus vinha realizando, viram mais do que aqueles outros que tinham visão e não discerniram que aquela pessoa, aquele Jesus que estava anunciando o Evangelho e que estava realizando portentos e milagres, era na realidade o filho de Davi. Na escola dominical, aos domingos pela manhã, e no domingo passado especialmente, nós tivemos a oportunidade de estudar a aliança que Deus fez com Davi e a promessa que ele havia feito de enviar um descendente seu que se assentaria no trono de Davi para todo sempre. Esse era o Messias. E esses dois cegos, ao clamarem e usar essa expressão conhecida e facilmente identificada com o Messias, filho de Davi, manifestam, ao usar essa expressão, que eles haviam compreendido e discernido não com os olhos da face, físicos, mas com os olhos do coração, da mente, da compreensão, que aquele a quem eles estavam buscando era ninguém menos do que o Messias prometido, era o descendente de Davi, era aquele que iria salvar o seu povo dos seus pecados. Então, meus irmãos, essa era a condição terrível daquele homem, mas esse é o pedido, a natureza, a qualidade do pedido que eles manifestam aqui quando buscam a Jesus e suplicam, dizendo: tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, filho de Davi. A seguir, eu chamo a atenção dos irmãos
para o diálogo que foi travado entre Jesus e aqueles homens, depois que Jesus entra em casa, na casa, provavelmente ali em Cafarnaum, na casa de Pedro, na casa de quem o estava hospedando, que se transformava naquele momento na sua casa. Lembra no verso 28 que, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Essa foi a pergunta de Jesus. E observe, meus irmãos, o que foi que Jesus perguntou. Jesus não perguntou àquele homem: vocês acham que vocês merecem isso? Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou: o que é que vocês têm a apresentar para que eu então, em retribuição, restaure a vista de vocês, atenda o pedido de vocês e cure vocês. Não foi isso que Jesus perguntou. Nem mesmo Jesus perguntou: vocês creem que eu vou fazer isso? Que eu vou atender o pedido de vocês? Não foi essa a pergunta de Jesus. Mas Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eu chamo a atenção dos irmãos para isso, porque como eu tenho, nessa exposição de Mateus, chamado a atenção dos irmãos e procurado enfatizar, a fé não é a convicção de que Jesus vai atender os nossos pedidos, muitos deles até naturalmente impossíveis de serem realizados. Mas a fé é a convicção e a certeza de que Jesus pode realizar os nossos pedidos. E nós vemos exatamente isso nessa pergunta de Jesus: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles não precisavam crer que Jesus necessariamente iria curá-los. Ele poderia curá-los ou não. Mas a essência da fé é a convicção e a certeza de que Jesus, na condição de Filho de Deus, de mediador entre Deus e o homem, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, para realizar a sua sábia, santa e perfeita vontade, consoante aquilo que ele sabe que é o melhor para nós. E observe, irmãos, também a resposta daqueles homens, muito interessante, tão simples. Simplesmente eles responderam: sim, Senhor, mais nada. Mas a resposta é uma resposta segura, uma resposta objetiva, uma resposta imediata, uma resposta direta, uma resposta reverente. Eles simplesmente, imediatamente, diretamente responderam: sim, Senhor, tu podes. Essa é a ideia. Eles não titubearam, eles não disseram: eu acho que sim, eu acho que pode. Eles não pediram tempo para refletir e pensar se de fato Jesus poderia curá-lo. Eles simplesmente, direta, imediatamente, de maneira clara e reverente, expressaram a convicção e a certeza que eles tinham no seu coração. Sim, ele era o Messias. O Antigo Testamento anunciava que o Messias poderia fazer essas coisas, iria realizar esse tipo de coisa. Lemos em Isaías 35, por exemplo: então se abrirá, com referência à nova dispensação da graça e à obra que o Messias realizaria quando então viesse ao mundo, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E os irmãos lembram que quando João Batista mandou emissários para perguntar se Jesus era de fato o Messias, ele respondeu dizendo: os cegos veem, os coxos andam. Quer dizer, esses milagres, essas obras de misericórdia e que ao mesmo tempo atestavam a divindade e a messianidade de Cristo, estavam sendo realizadas por meio deles. E aqueles cegos discerniram essas coisas, perceberam e compreenderam que Jesus era o Messias, era o filho de Davi, e confiaram e manifestaram a sua fé e a sua confiança
dessa maneira objetiva, direta, clara, imediata e reverente, simplesmente respondendo à pergunta de Jesus, dizendo: sim, Senhor, sim, tu podes fazer isso. Implícito está: tu és o Messias, tu és o Salvador, toda a autoridade te foi dada, tens dado manifestações abundantes da tua graça e do teu poder, e portanto, sim, tu podes fazer isso. A seguir, chama a atenção dos irmãos para os versículos 29 e a primeira parte do versículo 30, aonde a cura é de fato realizada. E observem, meus irmãos, como Jesus realizou esta cura. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Vemos aqui na cura de Jesus a sua compaixão, de fato, por aqueles homens. Eles haviam clamado por misericórdia, eles haviam suplicado por compaixão, e Jesus mostra aqui a sua compaixão. Geralmente, quando nós lemos na Bíblia Jesus tocando a pessoa, tocando alguém, tocando os olhos, é uma manifestação da sua misericórdia, da sua compaixão para com as pessoas. Também observem que foi uma cura em resposta à fé daqueles homens, ou seja, faça-se conforme a vossa fé. Eles haviam declarado que criam que Jesus tinha o poder para curá-los. E Jesus, no exercício da sua vontade livre e soberana, com todo o poder que tem, ele então decidiu que fosse feito de conformidade com a fé daquele homem. Não foi a fé deles que os salvou, mas a fé dele, a cura que Jesus realizou, comprovava que de fato eles criam que Jesus tinha poder para curá-los daquela doença tão grave, tão terrível, da cegueira que os acometia. E observem também como foi uma cura extraordinária, e uma cura extraordinária e uma cura imediata. Mais uma vez, nós não temos aqui qualquer sugestão de que esses homens tenham sido curados pelo exercício de uma maneira natural. Graças a Deus que Deus nos cura através de meios. Na grande maioria das vezes, Deus nos cura através de meios. E nós não devemos imaginar, como já tive a oportunidade de, em outras oportunidades, chamar a atenção dos irmãos, que quando nós enfermamos, quando nós adoecemos e vamos ao médico e usamos de remédios ou de intervenções cirúrgicas ou de outra natureza, que não é Jesus quem está curando. Na realidade, sempre que nós somos curados de alguma enfermidade, é Deus quem nos está curando. É obra da graça e da misericórdia e do poder de Deus, apenas utilizando-se da sua providência, dos meios ordinários que Ele estabelece para o restabelecimento da nossa saúde. Mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui, de fato, nós temos um milagre. Aqui nós temos uma intervenção sobrenatural. Aqui, aqueles homens que não viam, não é mencionado se eram cegos de nascença, se não eram, mas que não viam, eram cegos, de uma maneira extraordinária, imediata e sobrenatural, imediatamente eles recuperaram a visão e passaram a ver. E podemos imaginar a alegria e a exultação e a gratidão no coração daqueles homens, quando eles então tiveram restabelecida a visão e puderam ver e puderam contemplar as coisas, perceber as coisas novamente. Eu já tive a oportunidade de observar que as pessoas que de alguma maneira têm a sua visão prejudicada, eu não digo nem cegueira, mas catarata, alguma coisa assim, e que com o passar do tempo não veem com clareza, elas naturalmente tendem a ficar entristecidas, acabrunhadas, desanimadas. Já conheci várias pessoas em que eu pude observar isso acontecer. Tristes, algumas até tendentes à depressão. E é interessante observar que quando elas são submetidas à cirurgia e elas voltam a ver novamente, até o temperamento muda.
elas se tornam mais animadas, alegres, e já vi isso acontecer várias vezes. Estou pensando em algumas pessoas em que eu já pude ver isso acontecer. Agora imagine aquele homem cego, de uma hora para outra, por meio daquela intervenção sobrenatural da graça de Deus, recuperarem a visão. Eu acho que ali era estigmatismo zero grau, miopia 0 grau, ficaram visão perfeita, boa mesmo, melhor que a nossa. E puderam então perceber e contemplar as coisas, e podemos imaginar a alegria daqueles homens. Mas então, para a surpresa deles e nossa, Jesus dá uma ordem. Ele veementemente ordena que aqueles homens não dissessem a ninguém o que havia acontecido. Na segunda parte do versículo 30, nós lemos que Jesus severamente os advertiu, firmemente os advertiu, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Não contem o que aconteceu a ninguém, não digam essas coisas a ninguém, não saiam aí divulgando e espalhando a notícia daquilo que aconteceu. Há várias suposições quanto às razões, ou a razão pela qual Jesus deu essa ordem, que nos surpreende aqueles homens. É possível que ele tenha dito isso porque, para não precipitar os acontecimentos, ou seja, para não antecipar o conhecimento de que ele era de fato o Messias. Evidentemente que quando aqueles homens o chamavam e clamavam, dizendo filho de Davi, eles estavam identificando Jesus como Messias. E por alguma razão, Jesus não queria precipitar os acontecimentos. Certamente a oposição dos escribas, a oposição dos fariseus, se Jesus fosse imediatamente ali, antecipadamente identificado com o Messias, seria muito maior do que aquela que ele já vinha experimentando em virtude das obras que vinha realizando e que indiretamente demonstravam, diretamente mesmo, demonstravam que ele era o Messias e era o Salvador. E é possível que Jesus tenha dado essa ordem àqueles homens para não precipitar os acontecimentos e ele não fosse antecipadamente identificado com o Messias, para evitar as oposições e as reações que ele enfrentaria nesse caso. Pode ser também, como sugerem outros estudiosos do Novo Testamento, que Jesus deu essa ordem para não encorajar os judeus do partido revolucionário. São aqueles que a Bíblia chama de zelotes naquela época, e que estavam promovendo revoltas e queriam a todo custo libertar Israel do jugo do Império Romano. E nós sabemos como o povo de Israel tendia a entender que a libertação, a salvação que o Messias proporcionaria ao povo de Israel era de natureza política, era de natureza militar. Até os discípulos de Jesus tinham dificuldade em compreender a natureza espiritual da obra salvadora, da obra redentora que ele veio realizar. Ele, na realidade, não veio para salvar o seu povo da dominação romana. O seu reinado não era deste mundo. Ele era, sim, o descendente de Davi. Ele era, de fato, o rei que se assentaria no trono de Davi. Mas o seu reino não consistia de comida, nem de bebida, nem de armas. Não era essa a natureza do seu reino. E havia os zelotes que queriam, porque queriam fazer de Jesus aquele líder, aquele libertador. E é provável, revolucionário, e é provável que Jesus tenha evitado, tenha procurado evitar essas coisas, e que essa ordem de Jesus, no sentido de que eles não divulgassem aquele fato, por uma razão ou outra que desconhecemos, tivesse esse propósito. Ou pode ser ainda que a explicação para essa ordem estranha de Jesus seja devido ao fato de que ele não queria enfatizar milagres em si mesmo. Ele não queria enfatizar para que as pessoas os estivessem buscando apenas para realizar milagres.
apenas pela comida, como ele menciona certa vez, que eles estavam buscando, não por outras razões, mas por causa da comida. Não, e então as pessoas não se concentrassem apenas nos benefícios, nos milagres, nos sinais, nos portentos que Jesus vinha realizando, mas no significado daquele milagre. Nós não sabemos precisar e não podemos, e ninguém pode precisar exatamente as razões que levaram Jesus a ordenar àqueles homens que não divulgassem aquele acontecimento. Certamente ele tinha suas razões e tinha os seus motivos. Podia ser, inclusive, apenas para prová-los e testá-los, não sabemos exatamente por quê. Mas aqueles homens fizeram exatamente o oposto daquilo que Jesus havia ordenado. Diz o texto que, saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao invés de obedecerem a Jesus e ficarem de boca calada e guardarem para si aquilo que havia acontecido, é claro que as pessoas que os conheciam iam saber que eles agora estavam vendo e tudo, mas não divulgarem, eles fizeram exatamente o contrário daquilo que Jesus havia ordenado. Erraram. Desobedeceram a Jesus? Desobedeceram a Jesus. Agora, erraram de maneira compreensível? Erraram de maneira compreensível. Esse é o tipo do pecado que só podem cometer aqueles que estão com o coração cheio de exultação, cheio de alegria, cheio de gratidão, cheio de contentamento. Eles não puderam segurar a exultação e a gratidão pelo grande bem, pelaquela manifestação de compaixão e de misericórdia, de poder e de graça de Jesus para com eles. E, portanto, erraram de forma muito compreensível, quando então saíram por todo canto, contrariando aquilo que Jesus havia dito, ordenado, anunciando e comunicando, e com exultação, com gratidão e com alegria, que eles eram cegos, mas agora viam, que eles eram privados de ver a luz, mas agora eles podiam ver a luz. E tanto podemos imaginar aqueles homens exultando, louvando a Deus, e proclamando e anunciando e divulgando a notícia de que eles haviam sido curados, graciosa, soberana, poderosamente e miraculosamente pelo Filho de Davi, que havia vindo a esse mundo, pelo Messias prometido ao povo de Israel. Mas, meus irmãos, Mateus quase que une esse milagre que Jesus realizou a um outro milagre. A razão, provavelmente, é que eles aconteceram ali imediatamente um após o outro. E para que ele pudesse chegar às reações que ocorreram, ele também menciona, sem muitos detalhes, esse outro milagre que o Senhor Jesus realizou nesse contexto. Ou seja, a cura de um mudo endemoninhado, conforme lemos aqui nos versículos 32 e 33. A condição daquele homem era terrível também. Era terrível pela deficiência em si, porque não podia falar, certamente, provavelmente não podia ouvir e por isso não podia falar. É assim que normalmente essa dificuldade, essa deficiência acontece, mas mais ainda, porque essa deficiência não era uma deficiência natural, se é que a gente pode falar de deficiência natural, porque tudo isso não é natural, porque nunca foi o plano de Deus que essas coisas fossem assim. Elas são assim por causa da queda, por causa da iniquidade dos nossos primeiros pais, por causa do pecado que trouxe sobre nós essas consequências desastrosas, essas consequências terríveis, essas consequências danosas. Mas aquele homem estava naquela condição como consequência de uma possessão diabólica, como consequência de uma possessão demoníaca. Uma das ações nesse caso particular, nesse caso específico, dessa possessão demoníaca é que o diabo não permitia que aquele homem pudesse falar por uma razão ou outra. E por essa razão, a situação dele, a condição dele, era uma situação terrível também. Diz o texto
e podemos facilmente compreender que aquele homem foi trazido. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E a razão não é difícil de imaginar. Ele foi trazido provavelmente por um porta-voz, alguém que comunicasse a situação dele, o estado dele ao Senhor Jesus e pedisse então que o Senhor Jesus o curasse. E ele necessitava de um porta-voz não apenas porque era mudo e não poderia se comunicar com Jesus e expor o seu caso, mas porque, endemoninhado, ele certamente sequer ia querer se manifestar ali com o Senhor Jesus, uma vez que o demônio, o diabo, estava tomando conta do seu corpo, tomando conta da sua personalidade, tomando conta da sua vida. E, portanto, naturalmente, alguém, uma pessoa chegada, uma pessoa querida, um familiar, um amigo, tendo conhecimento e crendo, na verdade, que Jesus poderia curar aquele homem, ou por ter, mais uma vez, presenciado já os milagres que Jesus havia realizado, ou por ter ouvido a autoridade de Jesus no seu Sermão do Monte ou em alguma outra circunstância, aquela pessoa então decide levar aquele mudo a Jesus para que ele tivesse a oportunidade de ser, eu não digo curado, mas ter expulso aquele demônio e então ele pudesse retornar, ter recuperado a sua voz e poder novamente falar. Na segunda parte do versículo 33, nós encontramos o registro breve da cura daquele homem. E expelido o demônio, falou o mudo. Tão simples assim. É só o que lemos aqui, esse é o simples registro. Mas eu chamo a atenção dos irmãos que pela gramática do texto, especialmente aqui no início, quando lemos, ao retirarem-se eles, ou seja, os cegos, foi-lhe trazido o mudo endemoninhado, é bem provável que o mudo tenha, e o homem que o acompanhava, presenciado a cura daqueles cegos. Foi uma coisa bem simultânea. Aparentemente, aqueles cegos entraram na casa, Jesus o curou, aquele homem e aquele que o acompanhava, o mudo, presenciaram a cura que Jesus realizou, ou então viram o resultado quando aqueles cegos saíram, provavelmente louvando a Deus pela bênção que eles haviam recebido da parte do Senhor Jesus. E não sabemos até que ponto foi isso que determinou que eles também, encorajados ali, suplicassem que Deus, que o Senhor Jesus o curasse ou não. Algum comentarista que li até sugere que esses homens poderiam ser conhecidos, tanto os cegos como o mudo, mera suposição, mas no sentido de que uns não podiam ver, outros podiam ouvir, outro não podia falar, um poderia assistir o outro. Talvez não seja provável, uma vez que a condição do mudo era consequência de estar ele endemoninhado. Mas o fato, meus irmãos, é que a causa da sua deficiência foi sanada assim que Jesus expulsou o demônio, e o homem então passou novamente, extraordinariamente, imediatamente, de forma miraculosa, a falar. Porque a raiz e a causa do problema era que ele se encontrava endemoninhado. Mas quando nós lemos esse registro, irmãos, nós vemos logo que a ênfase nem é na cura de fato desse homem, mas é sim nas reações das pessoas diante da cura, das curas e dos milagres que o Senhor Jesus realizou. E com relação à cura específica desse homem, e as demais também, é possível que esteja em mente aqui, nós vemos com relação às multidões que presenciaram esses fatos, que elas ficaram admiradas, elas ficaram surpresas, surpreendidas, versículo 36, as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Essa foi a reação das multidões diante das manifestações do poder inusitado do Senhor Jesus Cristo, através das várias curas e particularmente dessas curas que o Senhor Jesus acabou de realizar.
as multidões ficaram admiradas, ficaram surpresas, ficaram espantadas, assustadas, e reconheceram a singularidade da obra que o Senhor Jesus realizou. É possível que tenhamos aqui uma comparação, é possível que essas pessoas tivessem em mente os vários milagres, mais do que conhecidos do povo de Israel, que haviam sido realizados na antiga dispensação, no Antigo Testamento. Pensem, por exemplo, nos vários milagres que foram, portentos que foram realizados, atos sobrenaturais, que foram realizados por Moisés, por ocasião da libertação do povo de Israel do Egito, ou por Elias, ou por Eliseu, os profetas, mas nada se comparava com aquilo que Jesus havia realizado. Ele não era simplesmente um libertador sobrenaturalmente capacitado como foi Moisés. Ele não era simplesmente um profeta extraordinariamente capacitado para realizar portentos como foram Elias e Eliseu. Aqui eles estavam diante de alguém superior a Moisés, superior a Elias, superior a Eliseu, superior aos líderes do Antigo Testamento, superior aos profetas do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, o que nos entristece quando nós lemos esse versículo é que, apesar daquelas multidões terem ficado admiradas e reconhecerem a singularidade da obra de Jesus, nada indica que elas tenham ido além disso. Nada indica no texto que elas tenham feito aquilo que elas deveriam fazer. Ou seja, se confiado a Cristo como o Salvador deles, reconhecido que de fato Ele era o Messias, mas não apenas reconhecido isso, e se confiado a Ele como Salvador e Senhor das suas vidas. Isso nos lembra como aquelas multidões estavam aguardando Jesus quando Ele entra em Jerusalém na última semana da sua vida para ser crucificado, e elas então espalham ali palmas para receber Jesus, clamando hosana o que vem em nome de Davi. E, no entanto, uma semana depois, estavam gritando, crucificam, crucificam, porque estavam, apesar de reconhecerem que ali vinha alguém inusitado, aquele que deveria se assentar sobre o trono de Davi, não se confiaram a ele, de fato, como o Salvador das suas vidas, e não se o reconheceram como Senhor absoluto do seu coração, a quem eles deveriam prestar obediência, submissão e adoração. Mas a passagem que lemos termina com uma reação ainda pior do que essa, a reação dos fariseus. Eles blasfemaram, não podendo negar a genuinidade e a singularidade dos milagres que Jesus realizou. Eles negaram a fonte daqueles milagres, atribuindo-os ao líder dos demônios, visto que eles não quiseram reconhecer que Jesus era de fato o Messias. Eles o identificaram com um agente de Satanás. Quando disseram, murmurando, pelo maioral dos demônios, ou sob a autoridade dos líderes, do líder dos demônios, dos príncipes dos demônios, que é Satanás, é que Jesus estaria realizando aqueles portentos, realizando aqueles milagres, especialmente expulsando demônios com a facilidade que ele estava expulsando, e como havia acontecido aqui com aquele mudo que estava naquela condição exatamente porque se encontrava endemoninhado. Meus irmãos, são essas as duas últimas curas, não que Mateus registra no seu evangelho, ainda vai mencionar outras, mas que ele agrupou nesses dois capítulos aqui, capítulo 9 e capítulo 10, exatamente para, seguindo o plano do seu evangelho, ilustrar aquilo que ele havia mencionado antes do Sermão do Monte, no versículo 23 do capítulo 4, quando ele sumariou, resumiu a obra de Jesus, dizendo: percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E aí então ele ilustra o ensino e a pregação de Jesus com o Sermão do Monte, e então as curas e os milagres que Jesus realizou logo a seguir, nos capítulos 9 e 10, com esses 9 milagres, alguns embutidos aqui dentro do outro, como foi a cura daquela mulher enferma, que mencionamos aqui no domingo passado. Exatamente para demonstrar que Jesus era de fato o Salvador do mundo, que ele era de fato o Messias prometido. Ele não poderia ser simplesmente mais um profeta, ele não poderia ser simplesmente mais um libertador político, mais um líder do povo de Israel. Ele era o Messias, ele era o Salvador do mundo. Ele era aquele que tem todo o poder, tanto para curar todo tipo de enfermidade, como poder sobre as forças da criação, as forças da natureza, poder para perdoar pecados, poder para expulsar demônios, poder contra a morte, e isso fazia com que as pessoas ficassem espantadas, ficassem assustadas. Graças a Deus, muitos creram e experimentaram as bênçãos da aliança e foram redimidos pela misericórdia e pela graça de Deus. Muitos, porém, não creram. Muitos se admiraram e outros ainda, como os fariseus, blasfemaram e identificaram Cristo como se fosse um agente de Satanás, alguém que estava agindo sob a autoridade e sob o poder do príncipe deste mundo, do diabo. E eu quero, irmãos, concluir essa exposição apenas ressaltando algumas lições para nós a partir dessa passagem nesta noite. A primeira lição é acerca da atitude que agrada a Cristo. Frequentemente nós temos visto aqui pessoas indo a Jesus com as suas necessidades e serem salvas por Ele, terem sido recebidas pelo Senhor Jesus. E foram recebidas quando chegam a Cristo como a atitude daqueles 2 cegos, que foram ao Senhor Jesus com perseverança, com sinceridade, com humildade, com compreensão, com discernimento de que de fato ele era o Messias prometido, reconhecendo a sua divindade. E isso alegra a Cristo, essa é a atitude que alegra a Cristo. As pessoas que o buscam, reconhecendo que ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, que o buscam com humildade, que o buscam com perseverança, como aqueles homens buscaram ali, de fato, perseverando, e com compreensão de que não é mero milagreiro, de que Jesus não é simplesmente um líder político, um revolucionário, que ele não é simplesmente mais um dos profetas, como muitos que vieram no Antigo Testamento, que Deus mandou no Antigo Testamento, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Salvador do mundo. Jesus se alegra dessas pessoas que se aproximam dele dessa maneira, reconhecendo a sua iniquidade, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que são dignos de misericórdia e que vão a Cristo clamando: Senhor, como aquele publicano, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E então esses jamais, eu chamo a atenção mais uma vez, como tenho feito, voltam de mão vazia, mas são abençoados segundo a graça de Deus e aquilo que o Senhor sabe que é bom para nós, da parte do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda lição que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o significado e a importância da fé. Continuamente no registro desses milagres, inclusive nesse que lemos aqui, nós somos chamados a atenção para isso, a importância da fé. É necessário, como lemos na carta aos Hebreus, que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não que a fé seja a base da nossa salvação, mas a fé é o instrumento da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Alcançamos os benefícios de Deus pela misericórdia e pela graça soberana dEle. Mas a fé é o instrumento, é a mão vazia que vai e recebe
o dom de Cristo e particularmente a salvação que Ele tem para todos quantos creiam nele como único e suficiente Salvador e se confiem a sua vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, eu volto a enfatizar que fé não significa que Deus fará o que pedimos, mas significa que Deus pode fazer o que pedimos. A fé, nesse sentido de curas e de outras de bênçãos materiais, não significa que o Senhor Jesus fará aquilo que nós pedimos que Ele faça. Nós nem sabemos se essas coisas que nós pedimos são boas para nós ou não. Mas significa a confiança e a certeza de que Ele pode fazer, porque Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Porque Ele não é mero homem, mas Ele é o Verbo de Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo como mediador da aliança, para consumar a vontade do Pai e para redimir um povo para si, para o louvor, para a honra e para a glória do seu próprio nome. Também chamo a atenção dos irmãos, como uma terceira lição, para a reação natural do crente diante da salvação tão preciosa e tão graciosa, da qual nós fomos objetos pela misericórdia do Senhor. Quando nós lemos a reação desses dois cegos, indo e divulgando e anunciando o Evangelho, na verdade nós temos que aprender com a desobediência deles, porque agora nós não temos nenhuma ordem para não falar e não comunicar e não anunciar o Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Pelo contrário, nós somos chamados a pregar a tempo e fora de tempo, a anunciar o Evangelho em todas as oportunidades e ocasiões que Deus, na sua providência soberana, nos conceder. E, portanto, assim como aqueles homens, apesar da ordem de Jesus, naturalmente saírem, nós compreendemos logo, exultando e com alegria e gratidão, comunicando e divulgando e anunciando o que acontecera com eles, nada mais natural que o crente que estava morto nos seus delitos e pecados e que foi alcançado pelo Evangelho e foi feito nova criatura e foi salvo da sua iniquidade e teve perdoada a sua culpa e os seus pecados, não por mérito nenhum nosso, mas exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ele faça aquilo que aquele homem fez, ou seja, testemunhe da obra salvadora de Cristo na sua vida. Anuncie o Evangelho, comunique o Evangelho de que o Salvador veio ao mundo e que está pronto para salvar todos quantos se arrependam dos seus pecados e creem nele como o seu único e suficiente Salvador. Isso é o que se espera, na realidade, meus irmãos e irmãs, de cada um de nós. Que aproveitemos as oportunidades que Deus dá a cada um de nós e tornemos conhecida essa boa nova do Evangelho, essa mensagem de salvação exclusiva pela graça e pela misericórdia de Deus, através da obra salvadora, da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, porque não há outro meio de salvação, não há outro caminho de salvação, a não ser essa que Cristo proporciona para nós através do seu corpo partido na cruz, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E Deus nos dê a graça de fazermos exatamente aquilo que aqueles homens fizeram. Não estaremos desobedecendo. Se eles desobedecendo, nós podemos compreender o que eles fizeram, nós não estaremos desobedecendo de forma alguma. Pelo contrário, estaremos obedecendo, se lançarmos mãos e aproveitarmos as posições em que Deus nos coloca, as profissões, as vocações em que Deus, na sua soberania, nos coloca, e as relações nas quais Ele nos coloca, para sermos agentes da graça de Deus e sairmos, como aqueles homens, anunciando o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, testemunhando da obra redentora dele na nossa vida e dando a razão da esperança que há em nós por causa da obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, eu penso que
as principais lições que essa porção que nós consideramos agora, da palavra de Deus nos dá, são mais em termos de advertências. Porque, como mencionei para os irmãos, cada milagre enfatiza alguma coisa, cada registro desse chama a nossa atenção para alguma coisa, focaliza um aspecto da obra salvadora, redentora de Cristo, e aqui a nossa atenção é chamada, é direcionada exatamente para as reações às evidências do poder de Cristo. A nossa atenção é chamada exatamente para as reações das pessoas que presenciaram a graça do Senhor Jesus Cristo. E as advertências aqui são muito claras. Primeiro, cuidado com a mente e o coração endurecido pela incredulidade, não podendo negar as evidências singulares da obra salvadora de Cristo. A mente e o coração endurecido pelo pecado tentam explicá-la como os fariseus fizeram, atribuindo-as a Satanás. Não necessariamente as pessoas incrédulas atribuem a obra redentora de Cristo na nossa vida a Satanás. Alguns atribuem a uma condição psicológica, ou social, ou cultural, ou biológica, ou evolucionista, como a gente sabe muito bem, tentando explicar essa grande obra salvadora, essa grande obra redentora de Cristo na cruz, que explica o porquê e como milhares de pessoas das mais variadas culturas, dos mais variados níveis sociais, são inteiramente transformadas, feitas novas criaturas mesmo, com propósitos completamente diferentes, vidas completamente mudadas, e as pessoas, os incrédulos, querem atribuir isso, se não a Satanás, a qualquer outra explicação lógica, ou psicológica, ou social, de tal maneira que não seja atribuída ao Espírito Santo de Deus e à obra salvadora de Cristo, redentora de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos consciência, nós sabemos disso. Como as pessoas, ao invés de se dobrarem diante da evidência de que Cristo transforma o coração, muda a vida, que o Espírito Santo de Deus pode pegar a pessoa mais iníqua, mais pecaminosa, mais lasciva, mais depravada, e transforma aquela vida e transforma num santo. Vejam o que Deus fez com Agostinho, o que Deus fez com o apóstolo Paulo, o que Deus fez com John Newton, o que Deus fez com a nossa própria vida, com cada um de nós. Mas as pessoas preferem dar uma outra explicação e atribuir essa obra até a Satanás que seja, ou a qualquer outra coisa, para negar a singularidade da obra que o Senhor Jesus realiza nas nossas vidas, e isso é demonstrado de modo tão claro, tanto na sua palavra no Evangelho, como através da obra que ele tem realizado na igreja ao longo dos séculos, para o louvor do seu nome, para a honra e para a glória do seu próprio nome. Cuidado com esse coração endurecido de incredulidade, que se nega a reconhecer a genuinidade, a veracidade, a singularidade da obra redentora, da obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Porque foi exatamente isso aquilo que os fariseus fizeram. Isso é uma blasfêmia contra Cristo e contra o seu Espírito. Mas talvez mais sutil e mais relevante nesse contexto, desse texto, meus irmãos, seja a advertência com relação ao fato de que não é suficiente nos admirarmos da obra de Cristo, da genuinidade, da singularidade daquilo que Ele extraordinariamente realiza. Não é suficiente reconhecer, como aquelas multidões reconheceram, a singularidade daquilo que o Senhor Jesus vinha fazendo.
E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Multidões, ao longo da história da igreja, ficam maravilhadas e admiradas com Cristo e com a sua obra, e reconhecem que jamais se viram tal coisa, se não em Israel, mas na sua cidade, nos seus vizinhos, na casa do seu vizinho, ou na vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, do seu parente, do seu empregado, do seu patrão. Reconhecem que alguma coisa inusitada aconteceu, porque nunca viram uma pessoa ser transformada e mudada como aquela pessoa fez, reivindicando ter sido convencida da iniquidade e convertida pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz, e pela operação extraordinária do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Contudo, ainda assim, elas não são conduzidas a Cristo. Elas não se dobram e reconhecem, ou mesmo que reconheçam, elas não fazem aquilo que deveriam fazer, ou seja, reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, se dobrarem diante dele como Senhor absoluto da sua vida e levarem o seu pensamento e a sua vida cativas à obediência à sua palavra. Esse é um risco enorme. As pessoas serem expostas, como aquelas multidões foram, a manifestações tão contundentes da genuinidade do Evangelho, da veracidade mesmo da obra salvadora que Cristo realizou na cruz, e ficarem assustadas, admiradas, espantadas com a vida dos outros, e ainda reconhecerem: nunca vi isso, jamais vi tal coisa. Entretanto, não se convertem, não se dobram aos pés de Cristo, não confiam as suas vidas a Ele, não o reconhecem como único e suficiente Salvador, e não o colocam como Senhor e Rei absoluto do seu coração e da sua vida. E essa é uma tragédia, porque muitas vezes essas pessoas vivem no nosso meio, elas vivem ao nosso derredor, até vivem no seio da igreja, entretanto, admiram-se, maravilham-se, espantam-se, reconhecem a singularidade da obra realizada por Cristo, mas nunca vão além e nunca sinceramente se entregam a Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e se alguém ou algumas pessoas no nosso meio se identificarem sejam com esses fariseus, ou mais provavelmente com essas multidões acerca das quais eu me refiro, pela misericórdia e pela graça de Deus, não se limitem à admiração pela obra de Cristo e ao reconhecimento da singularidade daquilo que Ele faz, mas pela misericórdia e graça do Senhor, supliquem, como esses dois cegos, a graça de Deus, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, restaura os olhos do nosso coração, nos faz ver aquilo que nós não conseguimos ver, muda a nossa vida, e certamente, indo a Cristo, com a atitude que nós consideramos aqui, e com a atitude e a disposição que aqui esses dois cegos foram, eles sairão também regozijando e se alegrando com a redenção e a salvação que o Senhor Jesus está pronto para proporcionar a todos quantos o busquem com sinceridade e com verdade, arrependidos da sua iniquidade, do seu pecado, e com confiança e fé que Cristo pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.